Chegamos com o bate-pronto aqui na Jovem Pan, sexta-feira, véspera de um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Amanhã tem, hein? Fica o convite para você com transmissão da Jovem Pan a partir das 5 horas da tarde. O nosso pré-jogo esquenta com todas as informações, a melhor análise para Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. O Verdão que vem pressionado, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. É o pior momento de Abel Ferreira desde 2021, como a gente destacou ontem aqui no programa. E o Flamengo, que vem em boa fase com o Jorge Sampaoli, mas tem aquela rivalidade, né? E também fica a pergunta, será que o Flamengo não entra um pouco mordido pelo que aconteceu na última decisão em Montevidéu, da Libertadores da América? Torcedor já preparando faixa de um lado, torcedor do Palmeiras também preparando a sua festa, a sua provocação. É amanhã, Palmeiras e Flamengo, e você vem com a gente aqui na Jovem Pan. Já deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bate-pronto começando com Mauro César, Vanderlei Nogueira, Vampeta, Fábio Piperno. Mauro César, amanhã, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. O que esperar desse jogo, Mauro? Boa tarde a todos. Eu acho que primeiro esperar as escalações, né? Para ter uma ideia de como os dois times dois técnicos, né? Vão tratar esse confronto, né? Porque aqui no Brasil, como já falávamos ontem, né? Existe uma situação que eu considero bizarra, que é a Copa ser prioridade em detrimento do campeonato. Então, teremos possivelmente... Todo mundo vira Renato Gaúcho nessas horas, né? Ou quase todo mundo. Aí você coloca o time principal num jogo eliminatório de Copa do Brasil e deixa de lado o Campeonato Brasileiro. E estamos falando do confronto do campeão brasileiro com o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ou seja, um confronto dos dois times dominantes, né, nos últimos anos, e que pode ser um jogo esvaziado. Se o Palmeiras entrar com uma equipe parecida com aquela que jogou contra o Atlético no Paraná, na última rodada, e se o Flamengo, de fato, mexer radicalmente na sua formação, o que também é muito provável, embora até no caso do Sampaoli isso seja até uma rotina, ele muda o time toda hora e tal, mas já tem uma espinha dorsal, que não sei se estará em campo por conta do compromisso da quarta-feira contra o Atlético no Paraná. Vampeta, a sua expectativa para esse jogo de amanhã, Palmeiras e Flamengo, se tornou a rivalidade aí dos últimos tempos, fizeram final de Libertadores, como disse o Mauro César, um é o campeão brasileiro, o atual campeão brasileiro, o outro atual campeão da Libertadores da América, rivais também no quesito investimentos, contratações. Amanhã tem, Vampeta, Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque. Boa tarde, Pedro, Piperno, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos. Você pega, o Mauro falou em relação à escalação. O Palmeiras eu acho que até um pouco mais previsto pelo que a gente conhece do Abel. Ele deve repetir a casinha lá com o Michael, Tem o Rocha voltando de lesão também, né? Mas acho que vai de Mike. Mike, Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez, é certo. A única dúvida ali que eu tenho é se o Luan vai vir ao lado do Richard Rios com o Menino, com o Gabriel Menino, ou pode ser o Jailson, só isso aí. Na frente eu acho que o Rony não vai ainda, por causa do jogo de quarta-feira. De quinta, né? De quinta-feira. E pela lesão. Se tivesse inteiro, iria todo mundo, porque eu lembro que o Palmeiras ano passado falou, não, vamos jogar contra o Corinthians. Lembra que os jogadores pediu para jogar o Clássico? Falou pro Abel, não poupa ninguém não, vamos... Então, acho que deve fazer isso. O Flamengo, a gente sabe que o São Paulo não repete a equipe há mais de 2 anos e meio, a mesma equipe, 2 jogos seguidos, há 2 anos e meio. Mas o que me surpreende é assim, 2 equipes que vêm ganhando tudo nos últimos anos, umas outras equipes também devem ter uma estratégia, um planejamento. Diretoria, comissão técnica, e falar, vai começar a temporada, se eu sou o dirigente que paga todo mundo, o presidente fala, eu quero ganhar o Campeonato Nacional. O que conta mais para a história não é as Copas, não é Copa do Brasil. Se tiver uma opção, quer ganhar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro. Conta mais para a história do clube. Né? Deve ter essa estratégia. Eu não acredito que um treinador, a comissão técnica, fala assim, o Renato Gaúcho, ele dá aquele migué, eu gosto de optar pela Copa. Mentira, que o time dele não chegava no Brasileiro. Não tinha pontuação, então ele dizia assim, eu vou pra Copa. É isso. Agora, você viu esse ano agora, que o Grêmio tá em segundo, ele falou, não, só tô em 2 competições, agora eu vou buscar. Mentira, campanha lá embaixo, falava que priorizava as Copas. Não tinha time pra chegar. Falando, professor? Porque eu duvido que o torcedor e quem paga fala assim, deixar o cara à vontade. Eu vou escolher. O Abel fala assim, eu quero ganhar o Campeonato Paulista, eu não quero ganhar mais nada esse ano. Deve ter uma estratégia. Campeonato Brasileiro. Prioridade. Libertadores, prioridade. Lógico que tem. Então, por isso que deve ter a prioridade, rivais,
né? Que vão ganhando tudo aí nos últimos anos. Está se tornando uma rivalidade cada vez maior. Aquele negócio de cheirinho, não sei o que, mundial. E amanhã vai com força máxima os dois. E assim, o Abel Ferreira, a comissão técnica do Palmeiras, acabou surpreendendo ao colocar time reserva contra o Atlético Paranaense, né? A gente já projetava um Palmeiras no mínimo misto ou com a presença de mais titulares, porque só tinha o Gomes e o Everton, né, de jogadores titulares mesmo do Palmeiras, e ele foi com o time reserva lá na Arena da Baixada, surpreendeu todo mundo. Não sei se ali já foi uma indicação de que o Palmeiras vai priorizar as Copas nesse ano de 2023, como disse o gastar, perdeu gasto para ganhar um campeonato nacional, vale muito mais do que a Copa do Brasil. E aí é que tá, se perder pro Flamengo, a distância pro Botafogo, a gente sabe, no momento, apesar de ter muita competição pela frente, é grande. Mas se perder pro Flamengo, pode se acentuar ainda mais. Fábio Piperno, diga lá, Vampeta. O Renato Gaúcho, o Grêmio pega o Botafogo. Né? Sim, primeiro quando chegou. Né? E no meio de semana tem o Bahia, Copa do Brasil, para chegar à semifinal. Manda ele poupar. Porque a Copa vale mais. Manda agora, porque não poupa agora. Jogo que acontece domingo. Esse negócio que você lembrou, né? Em 2017... o Corinthians começou liderando o Campeonato Brasileiro e o Grêmio era o segundo. Aí teve um jogo em Porto Alegre. Então era o momento, o Grêmio estava 4 pontos atrás, era o momento do Grêmio ganhar e encostar no Corinthians. O Corinthians foi lá e ganhou num dia que o Cássio pegou um pênalti. O Corinthians ganhou, o Grêmio jogou melhor, mas o Corinthians ganhou. O Cássio pegou pênalti e tal. Abriu mais. 7 pontos. Aí vem aquela história, não dá para jogar as 3 competições. Perdeu ali, ficou longe. Eu acho que o Palmeiras tem muitos paradoxos nesse momento, até porque vinha bem antes da parada, lá para a data FIFA, depois fez 3 jogos de brasileiro e somou só 1 ponto. O curioso nesses 3 jogos é que o Palmeiras jogou melhor, dos 3 jogos que o Palmeiras fez, derrotas para Bahia e Botafogo e o empate lá no Paraná, o melhor jogo do Palmeiras foi jogando com o time reserva, com 8 reservas em Curitiba. O Palmeiras ganhou por 2-0, até o pênalti, muito bem marcado, né, mas que se originou de um toque do zagueiro do Palmeiras, foi expulso, gol, e aí mudou o jogo. Mas até aquele momento o Palmeiras jogava muito bem com os meninos reservas. E me surpreendeu aquela escalação também, porque o Pedro lembrou, em outros momentos, o ano passado, o jogo contra o Corinthians, inclusive, o Palmeiras foi e jogou contra o time, com o time titular mesmo, tendo outros compromissos e tal. Mas eu acho que esse é o jogo fundamental, o jogo capital. O Palmeiras decidiu o que quer da vida em relação ao Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras perder, corre o risco de aumentar a diferença do Botafogo, vai ter um jogo difícil, enfim, mas ele pode pontuar. E se perder, é óbvio que, embora tenha muito campeonato pela frente, os interesses vão ser outros. Principalmente porque há uma urgência, que é reverter o resultado contra São Paulo. Então, é sim um daqueles jogos chaves aí para orientar sobre o que o time vai fazer ao longo do restante da temporada. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você, Vanderlei. Hoje comemorando mais um aniversário aqui de Jovem Pan, um dia muito especial. Vanderlei, e amanhã tem, hein? Palmeiras e Flamengo. Boa tarde, Vanderlei. Ninguém sabia, parabéns. Boa tarde, companheiros. Boa tarde a você. Tá aí pedindo todo dia certinho, né? Não atrasa nada aqui. Ei, professor. Vampeta, vocês que nos acompanham. Anos de casa, todo dia assim. Isso é uma verdade. Que beleza, hein? Isso é verdade. Nosso companheiro lá do esporte. Que beleza! É o nosso grande Milton Leite. E quem criou a expressão que beleza foi o Vanderlei, né? Depois o Milton já até acreditou o Vanderlei anos depois. Não, mas fica muito melhor na voz dele. Então, eu queria só dizer o seguinte, com relação a esse jogo. Eu não sei também, a exemplo dos companheiros aqui, eu não sei exatamente o que os técnicos vão fazer, nem o Sampaoli e nem o Abel Ferreira. Eu só vejo que, se eu estivesse no lugar deles, é só uma visão, colocaria os times principais, os 2 times, nesse jogo. Sem dúvida, eu colocaria. Por vários motivos, vários. Você não pode ignorar, nem dentro nem fora do campo, num clássico nacional como esse. Pela importância dos 2, pela rivalidade que cresceu enormemente nos últimos tempos. Primeiro, pela grana.
né? Quem pode mais, quem faz uma administração melhor, aquela coisa toda. São duas torcidas importantes. Tudo isso a gente sabe por quê, né? Briga dentro do campo com relação a quem ganha mais, quem conquista mais, enfim. A gente sabe que isso vai alimentando uma rivalidade e nas torcidas, em ambas as torcidas, isso contamina, sem dúvida, contamina. É a rivalidade que é uma espécie de combustível do futebol, sem dúvida alguma. Então eu acho isso, eu colocaria as duas equipes principais. Nos últimos tempos, nós tivemos capítulos novos nessa história, né? Tivemos esse capítulo do sistema, dito pelo professor João Martins, foi endossado pela presidência do Palmeiras, houve uma nota oficial, né, da CBF, depois houve uma nota oficial do Flamengo, perdão, do Palmeiras. Da CBF, uma entidade dando uma estilingada na outra, né? Teve entrevistas, a presidente inclusive deu uma entrevista, na minha visão, claro, respeitando as opiniões contrárias, incoerente. Ela isenta a CBF e bate no departamento de arbitragem. Estão absoluta. Se não funciona, se tem sistema, se tem esse negócio todo, a CBF está nesse balaio. Você não pode só colocar o departamento de árbitro. Então eu acho que aí ela bateu e assoprou. Mas essa é um outro capítulo aí. Aí nós tivemos a manifestação de alguns clubes. O São Paulo disse que estamos preocupados. Você também não pode tirar... Ninguém pode tirar a primeira pedra, né? O Galo também. O professor Filipão disse a mesma coisa lá. Parece que vai sobrar também nas costas dele. Todo mundo faz, alguns mais, outros menos. O do Palmeiras foi, assim, digamos assim, mais forte a declaração. Foi mais contundente a declaração do Palmeiras. E aí, nas últimas horas, ontem, tivemos pronunciamentos do grande rival, do Flamengo. O Marcos Braz, o outro diretor que me perdoa... Bruno Spindel. Né? Eles fizeram um pronunciamento sobre isso. Eles admitem erros, dizem que existem erros mesmo, mas que erram para todo mundo, mas que não pode considerar uma competição que não tenha credibilidade, como foi dito pelo Palmeiras, né? Então, tudo isso alimenta. Casa cheia na arena. Um jogo decisivo e uma enorme distância, a meu ver, do líder do campeonato. Dois times que, obviamente, não vem com esse discursinho que vamos priorizar isso, priorizar aquilo. Dois times que, claramente, quando a competição começou, estavam mesmo de olho na taça do Campeonato Brasileiro. O resto, o restante das disputas, claro, digamos assim, uma cerejinha, mais um troféu, não paramos ambas as equipes. Esse ano não vamos... A ideia do torcedor e deles, eu acho legal isso. Esse ano vamos levantar todos os troféus que pintarem. Eu acho justo. Com o poder dessas duas equipes, tem que pensar dessa maneira mesmo, sem dúvida. E o torcedor tem razão em acreditar nisso, aqueles que acreditam. Então, agora, não, vamos poupar para o jogo da próxima quarta-feira? Eu não vejo necessidade. Eu acho que esse é o jogo. Aquele que perder vai praticamente soltar os braços numa disputa pelo título de Campeonato Brasileiro. Tem uma larga caminhada, mas é muita confiança e muita falta de confiança no líder. Pensar que o líder vai perder uma atrás da outra, sem que os outros não percam. Eu acho que é muito perigoso, tanto para um como para outro. E olha, eu estou preocupadíssimo com a noite infernal que o Abate, o árbitro, vai passar. O árbitro catarinense que vai apitar o jogo, ele deve estar no quarto do hotel, deve já estar aqui em São Paulo já. Deve estar pensando como é que eu vou fazer, não posso errar nada. Porque de um lado tem o doce Abel Ferreira, do outro lado tem a força do Flamengo e digamos assim, o efervescente Sampaoli. Os jogadores sabem de tudo isso. O Sampaoli não reclama muito de arbitragem não, né? Não é ele é agitado na beira do campo, mas com a arbitragem... Esse juiz, ele foi muito elogiado pelo Abel depois do Palmeiras e Flamengo do ano passado. Muita gente achou que houve lá um lance no final do jogo em que o Vidal teria feito um pênalti no Gomes. Primeiro que o Gustavo Gomes já, acabando o jogo, falou, não, lance normal.
E o Abel, depois, na coletiva, falou, olha, um jovem árbitro, meu jogador me disse que não houve nada, e eu acho que ele trabalhou muito bem. Mas você sabe que em situações assim, desculpe, Pedro, é só concluir. Em situações assim, de vilão, de herói a vilão, o árbitro passa rapidinho. E foi muito interessante porque o Klaus, que é o árbitro preferido no sentido de que gosta muito da maneira como ele apita pelo Abel, vai apitar o jogo do São Paulo. Está escalado aí. Vai apitar o jogo de São Paulo. Significa que ele não vai, na minha visão, ser o árbitro do próximo jogo. Esse jogo decisivo que o Palmeiras vai entrar. O Klaus será o Daronco. Contra o São Paulo. O Daronco vai apitar... O Klaus apita São Paulo, Bragantino e São Paulo. Pronto, então ele não vai ser... Obviamente não vai repetir o Klaus no jogo Palmeiras e São Paulo. E o Daronco está em Palmeiras e São Paulo, no jogo da volta da quinta-feira. Anderson Daronco foi escalado pela CBF. E eu acho que ele não apita no final de semana, o Daronco. Pode ser. Enfim, Anderson Daronco no jogo decisivo. Fiz esse discurso todo para dizer que colocaria todo mundo para jogar. Até o Zico, se estivesse em forma, ele faltaria na gravação do Resenha do Galinho e colocaria o Zico para jogar. É isso. Mas o Ramon Abate Abel tem uma pressão do Palmeiras em cima dele, o Vanderlei destacou, não só pelas falas dos dirigentes... Não é só dele, não. Não só pelas falas dos dirigentes, da Leila, do João Martins, mas porque no último Palmeiras e Flamengo, ele apitou no Allianz Parque e teve aquele lance polêmico do Vidal para cima do Gustavo Gomes. Não, então, e ele não deu, e o Gomes e o Abel falaram, não foi nada, ele apitou. Então, aí é que tá, porque tem palmeirense reclamando, aí a gente tem até o lance aí na tela, né? Tem palmeirense reclamando, aí já falando, protestando em rede social, por conta desse lance aí do Vidal para cima do Gustavo Gomes. No último Palmeiras e Flamengo que aconteceu no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, o Ramon Abate Abel foi o árbitro e aconteceu isso aí. Se por acaso o CNM tivesse escalado em forma o Papa Francisco, ele seria esculhambado antes do jogo. Não tem jeito. Por isso que eu tô... O Palmeiras vetou o Hilton, né? E a Edna, né? Por isso que eu estou dizendo que imagine a noite do Abate. Porque é ruim mesmo. Ele sabe que o jogo tá muito alimentado por todo esse clima dos últimos dias. Então, para ele não vai ser fácil, não. Tomara que faça uma boa arbitragem. O Vanderlei falou do doce Abel Ferreira e do estilo inquieto de Jorge Sampaoli. É o primeiro encontro dos dois técnicos aqui no futebol brasileiro. Jamais se enfrentaram. Aqui no futebol brasileiro... Sim. Eu não lembro de ter visto. O Sampaoli no Atlético Mineiro e Abel no Palmeiras. 2-0, Atlético Mineiro no Palmeiras. É que naquela ocasião o técnico do Palmeiras ainda não era o Abel. Era o Cebola? Era o Cebola. O Abel Ferreira estava chegando ainda no Brasil. Aí depois tem que ver se não teve outro encontro, mas naqueles 3-0 do Palmeiras... Naqueles 3-0 do Palmeiras, pra cima do Galo, o técnico era o Cebola, não era o Abel ainda. O Abel chegou a acompanhar das tribunas, estava chegando no Brasil ainda. É isso mesmo, a produção me confirma. Então o jogo foi 2-0 Atlético Mineiro e Palmeiras lá. Foi cheio. O Patrick de Paula expulso. Acompanhou na tribuna o Abel Ferreira. Mas aí não... Acompanhou na tribuna, então não conta como duelo em campo, né? Os dois à beira do gramado. Lado a lado, vai ser bonito, hein? Vai ser legal, vai ser animado. Foi dirigido o Palmeiras nesses jogos que a gente destacou aqui pelo Andrei Lopes, tá? Pelo Andrei Lopes, o Cebola. Mas tá aí. É um Palmeiras, já a gente vai tocar nesse assunto da arbitragem, porque ontem o Marcos Braz se posicionou, o Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, eles falaram sobre o Palmeiras e essa questão da arbitragem, a gente já vai falar sobre isso. Também tem declaração da Leila cutucando o Flamengo, um passado recente aqui, mas assim, é um Palmeiras que tem um bom elenco, mas que vai contar com algumas saídas no mercado da bola. Bruno Tabata está a caminho do Catar, Vinícius Silvestre, que é o terceiro goleiro, está de saída também, vai pro futebol agora... Acho que vai pro Portimonense. Portimonense, né? Futebol português, isso mesmo. Vai contrato até 2026. E tem também o Rafael Navarro indo para os Estados Unidos, né? São as 3 saídas do lado do Palmeiras. O torcedor reclama da falta de reforços, contratações, melhorar as opções do Abel Ferreira. E do outro lado, tem o Flamengo do Sampaoli, que já tem um baita time e vem contratando, vem se reforçando, vem contando com o reforço até mesmo de atletas que estavam no departamento médico, como é o caso do Bruno Henrique. São equipes que vivem momentos distintos até nesse sentido, né, Mauro César? É o Palmeiras que não se movimenta no mercado, o torcedor cobra, e o Flamengo que vem se reforçando com o Sampaoli.
E já estreou o Luiz Araújo, né, contra o Atlético, entrou no segundo tempo. O Bruno Henrique fez seu terceiro gol, né, depois que ele voltou a jogar. O Rossi foi apresentado ontem também, o goleiro, né, o goleiro argentino, que não vai jogar ainda, creio eu, mas já começa a treinar. O Alan já está lá também treinando, né, e tem a possibilidade de eventualmente trazer mais alguém, embora eu ache bem difícil. As tentativas são o De La Cruz e o Claudinho, acho os dois bem difíceis, né? O Claudinho pela questão financeira, o Zenit não tem nenhuma necessidade de vender o jogador, o De La Cruz porque o River não vai negociar, pelo menos durante esse ano, dificilmente vai negociar seu jogador, ainda mais para um time rival, né? Na disputa aí pela Libertadores, que pode cruzar o seu caminho. De La Cruz, aliás, fez um belo gol de falta na quarta-feira no jogo River e Colón, né? O River está muito perto de ser campeão argentino de forma até antecipada. Mas eu insisto, eu acho que a grande questão é o que viremos em campo, né? Em termos de força máxima ou não, intermediária, como é que os times vão lidar com isso. Se o Palmeiras colocar um time reserva, vai ser um sinal de que ele está meio que abandonando o campeonato, que eu acho que seria um absurdo. Seria um absurdo, muito cedo. A distância para o Botafogo lá é grande, de fato, mas tem muito jogo ainda, eu acho que não faria o menor sentido. Mas, como eu disse há pouco, né? Como tem um jogo com São Paulo, está em desvantagem. Aqui no Brasil as Copas têm um valor incomum, né, em relação ao que acontece praticamente no mundo inteiro. É possível que esse jogo tenha aí alguns jogadores preservados para o jogo para os jogos de quarta-feira, né, quarta e quinta, né? No caso, o Palmeiras e São Paulo será na quinta-feira e Atlético e Flamengo na quarta. Já dá para saber que do lado do Palmeiras, por exemplo, o Arthur vai para o jogo, porque não pode disputar a Copa do Brasil, não faria o menor sentido poupá-lo nesse final de semana contra o Flamengo. Aí já tem presença garantida no ataque. Do lado do Flamengo, o Sampaoli tem peças para poder mexer nesse time, para poder, né, colocar uma força alternativa, mas ao mesmo tempo competitiva contra esse Palmeiras no Allianz Parque. E o Flamengo só perdeu um dos últimos 15 jogos, justamente a goleada sofrida para o Bragantino, vem em boa fase, numa sequência aí de bons jogos com o Jorge Sampaoli, e o Palmeiras, pós-data FIFA, só venceu um jogo, que foi contra o Bolívar, dentro do Allianz Parque.